Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai entrar em algumas conceituações que o sociólogo Max Weber trouxe para a gente. A gente vai falar sobre ação social, o status e papel dentro das nossas relações da sociedade, né? Então, Maximilian Karl Emil Weber, mais conhecido como Max Weber, ele é um influenciador em várias áreas, né, de conhecimento científico, né? Ele foi um intelectual, jurista e economista, mas ele atuou, influenciou diversas áreas como economia, filosofia, direito, ciência política, administração, além de ser considerado um dos fundadores da sociologia. E aí, entrando no que diz respeito à ação social, quando a gente fala de ação, falando de agir, né? Agir em sociedade. E aí, quando ele conceitua esse subjetivo, né, esse modo subjetivo de conceituar, de olhar algo, ele está falando que é um objeto da sociologia e que para a gente conceituar a ação social, preciso me basear em critérios internos dos indivíduos que participam dessa coletividade. E aí é interessante ver que Weber considerava as ciências sociais mais vantajosas, né, do que as ciências naturais por causa da relação que a gente consegue, de possibilidade de compreender o comportamento humano dentro das ações que os humanos têm. Apesar da gente ter a racionalização de que nós nos comportamos em diversas variáveis, a Weber tinha uma vantagem em relação a isso, né? Nós somos diretamente conscientes das ações assim autopensadas. Então, dentro dessas conceituações, a ação social em si é a relação que se faz da conduta, aquilo que eu tenho no meu comportamento, aquela conduta que eu tenho, e ela pode ser pública ou não. Pública no sentido do meu comportamento, onde as pessoas veem, e o meu comportamento, onde as pessoas não veem, né? Dentro de casa, no meu apartamento, sozinha, na varanda, né? O que eu faço ali? Qual é a minha conduta? Isso é a ação que eu tenho dentro da sociedade, tá? E isso, então, está relacionado ao significado que essa atitude tem para a pessoa que age, né? Então, a minha ação tem um significado para mim, mesmo que para o outro não. Dentro dessa ideia de ação social, que é a conduta humana, eu preciso saber que conduta é social, né? Como se dá essa conduta social? E aí, dentro da ideia de conduta social, eu tenho, então, um caminho para compreender a situação social. E aí, eu consigo também entender as intenções da minha conduta. E, para isso, eu preciso da compreensão social. Né? Então, por exemplo, vamos terminar esse slide aqui, que eu vou entrar num exemplo para ficar mais fácil. Toda a atitude que nós temos dentro da sociedade é baseada através de normas sociais, né? Normas e valores, que a gente viu lá em antropologia. Qualquer estrutura social de grupo tem suas normas e seus valores, e nós aprendemos e nos integramos a ela. E aí, essas normas e valores nos dão, então, o caminho de conduta na nossa ação. Porém, para eu ter a compreensão conduta que o indivíduo tem em sociedade, o Weber ainda sugeriu dois tipos, a real e a explanatória. E aí a gente entra no exemplo que eu quero dar, que vai abarcar tudo aqui, né? A gente tem, então, hoje, uma situação que a gente está vivendo de pandemia e uma regra, que é uma lei que você não pode sair sem máscara, certo? Então, no momento, no Espírito Santo, a gente tem isso como regra, uma norma, em que a gente não pode sair sem máscara. Né? Há alguns avisos nas portas das lojas que ainda podem funcionar, né? Então, é uma norma, uma regra. E aí, gente, quando eu me comporto isso, gente, para eu compreender a conduta que a pessoa tem em relação
a não sair de máscara, eu preciso primeiro observar. A compreensão vem com base em duas situações. A compreensão real, que aí é baseada no conhecimento da conduta visível, né? Então, vamos lá. Eu vejo alguém saindo sem máscara. Isso é uma conduta visível. Revela, então, a intenção imediata ou indireta que essa pessoa tem, né? Sair sem máscara. Por quê que essa pessoa está saindo sem máscara? Ok. Porém, eu não consigo me aprofundar, né? Eu tenho esse conhecimento baseado no que é visível, né? Eu não tenho conhecimento na sua intenção pessoal, no seu interior, no que está naquele momento fazendo com que ela saia sem máscara. Aí eu tenho a compreensão explanatória, que aí é voltada para o campo mais amplo dos motivos. Só que é assim, para eu ter essa compreensão social, no caso de uma pesquisa sociológica, o sociólogo deve ser, então, técnico no diagnóstico da significação das intenções nessa relação da conduta do indivíduo. Como que eu posso fazer isso? Pesquisando, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa dentro do comércio de São Mateus sobre a conduta das pessoas em sair sem máscara. E aí eu posso ter respostas variadas e fazer uma porcentagem, né? 50% saem sem máscara porque não tiveram dinheiro para comprar, né? 20% saem sem máscara porque esqueceram, né? E assim sucessivamente. Então, isso é explanatório, que é baseado através de algo mais técnico, mais profundo, né? A real é baseada naquilo que eu vi, né? Eu vi 3 pessoas hoje, por exemplo, andando sem máscara na rua, mas eu não sei qual o motivo profundo, né, que a fez sair sem máscara. Isso é ok. Só que a gente tem as normas, né? Então, essas normas são a regra hoje, andar de máscara, tá? E aí, gente, no que diz respeito a isso, peraí que o slide não passou, agora foi. Weber escreveu no livro dele, Economia e Sociedade, 3 tipos de ação social que são diferentes e que dependem da motivação que nos levam a agir dessa maneira. A ação tradicional, afetiva e racional. A tradicional já é bem própria do nome, né? É a minha ação através, que é orientada a partir do costume que eu tenho. Hábitos, tradição, costume familiar, né, e etc. Por exemplo, quando eu falei do costume, da tradição que a gente tem ao dia 2 de novembro de ir ao cemitério, né? Isso é uma ação que é orientada por uma tradição, tá? Eu ajo, tenho um comportamento, uma conduta social que me faz ir, ou não, né? Porque aí se minha família, por exemplo, não tem essa tradição, eu não vou, se ela tem, eu vou. E aí, levando em consideração, então, que seja uma família que tem essa tradição, então, quando é orientada por esse costume, então, eu vou ao cemitério no dia 2 de novembro. A ação afetiva já é resultante das pulsões, das paixões, que vem através mesmo da expressão do sentimento. Eu sou movida por aquele sentimento que eu estou passando, sentindo. E a ação racional, que vem no valor de ordem ética, estética ou religiosa. Então, por exemplo, esse motivo pode ser me levar a arriscar a minha vida por uma ideia. Então, vamos supor que eu tenha uma ideia muito arraigada em relação a fazer o bem aos outros e eu decido ir para a faixa de Gaza lutar pela paz, ou levar comida aos refugiados, ou fazer algo desse tipo, me colocando em risco. Por quê? Porque a minha ordem de ética, estética e religiosa, a ação racional que eu tenho, guiada por essa norma que eu tenho, esse valor que eu tenho, me faz até colocar a minha vida em risco.
E aí, dentro disso, há, gente, uma diferença entre a minha ação social e a relação, né? A relação social, ela depende de um sentido partilhado, tá? Então, o autor até coloca um exemplo, né? Eu estar no meu carro dirigindo na rua, e aí eu paro para pedir uma informação a outra pessoa, eu estabeleci uma ação social, né? Eu tenho uma ação em relação a um pedido que eu faço. Eu tenho um motivo para, então, me tratar com o indivíduo, né? De perguntar a ele. Só que esse motivo não é compartilhado, né? Ele não tem interesse de saber, de ir a esse lugar que eu quero ir, por exemplo, pelo mesmo motivo. Ele não tem interesse no mesmo assunto que eu tenho em relação a isso. Eu parei para pedir uma informação, tá? A relação é diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente decide fazer uma faculdade, a gente teve uma ação e eu criei um objetivo, e esse objetivo é comum às pessoas que estão ali comigo, né? Por mais que o que nos levou a decidir por uma ou outra faculdade, um tipo de graduação, um curso, seja diferente do colega do lado, o objetivo é o mesmo, fazer essa graduação. E esse objetivo é partilhado entre os participantes, entre os sujeitos. Então, isso se torna uma relação. Dentro da caracterização ainda da ação social, falando da questão tradicional, racional e afetiva, ainda tem uma divisão, tá? Não se preocupem em decorar todos esses conceitos, porque é só mesmo, eu sei que é muita coisa, tá? A gente tem a ação racional, que visa os fins, tá? Que ela é determinada por expectativas em relação ao comportamento, tanto de objetos do mundo exterior quanto de outros homens. Sendo essas expectativas utilizadas como condições ou meios para alcançar fins próprios racionalmente avaliados e procurados. Então, visando os fins, né? Eu tenho o objetivo de concluir essa faculdade. Isso foi racionalmente avaliado, né? E aí eu tenho as minhas condições e meios para alcançar esse objetivo. Em determinado período precisa trancar, porque nesse período aconteceu diversas situações que me fizeram não poder fazer a faculdade. Eu agora posso adiantar, e aí então eu vou criando situações porque eu tenho uma meta, né? Eu tenho uma ação racional visando aquela meta, aquele fim. Na ação visando os valores, já é determinada pela crença consciente de um valor, né? Que aí, então, vai mover a minha conduta específica sem relação alguma com o resultado, né? Então, é baseada nos méritos que eu tenho desse valor. Então, por exemplo, doação, fazer doação, fazer doação de alimento, essas coisas. A gente está visando o valor que isso tem, né? E não em si uma meta final. Professora, mas eu posso ter uma meta de fazer uma campanha e doar não sei quantos quilos de alimento, ok, né? Mas salvo algumas raras, nem sei tão raras assim, salvo algumas situações em que as pessoas podem usar essas questões de valores, os métodos, os méritos que tem nesse valor para benefício próprio, pensando em fins, né? Mas nessa situação eu quero que a gente entenda dessa maneira. Aí eu tenho a ação afetiva, que essa é a questão que eu falei anterior, que é movida por afetos e estados sentimentais. Então, meu comportamento é determinado através da minha emoção. E a tradicional, que é pela questão do costume arraigado, né? Aí, gente, vai entrar na questão agora que a gente fala da dominação. O Weber traz um estudo sobre isso. Eu botei essa charge, né? Eu posso democraticamente discordar do presidente do pensamento dominante? Não, mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático.
Então, aqui a gente já tem uma charge que fala sobre dominação. Eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. Derrida vai falar, então, ele se dedicou a essa questão do estudo da dominação, e ele fala que isso tem critérios, mas ela pode se manifestar tanto por dispositivos legais quanto não, né? Então, cria uma relação de uma forma de dominação em relação à sociedade. É basicamente a possibilidade que uma pessoa tem de colocar a outra sob suas ordens, né? É a submissão também que é justificada no outro, né? Que ela pode ser uma motivação legítima, tá? Então, a dominação é essa possibilidade de uma pessoa encontrar outra disposta a obedecer uma ideia ou a uma situação que ela traz. E aí ela a ideia traz diferentes formas de dominação. Aí tem a dominação tradicional, carismática e a legal. Dentro da dominação tradicional, é o poder que decorre das tradições. Então, por exemplo, vamos usar esses exemplos. Lembra que eu contei para vocês que meu pai tinha sido criado na situação de não virar, de não deixar chinelo virado para baixo. E aí, então, essa tradição, por mais que ele soubesse que chinelo virado não atrai morte, etc., essa ação era tão tradicional que ele era dominado por isso. E toda vez ele acabou ensinando isso para a gente, no sentido de ver o chinelo virado, né? E falava com a gente, quando a gente era criança, de assim, não deixa esse chinelo virado. Por mais que ele soubesse que aquilo era mentira, ele tinha uma dominação tradicional, um poder sobre ele, em que ele não conseguia deixar o chinelo virado. E acaba que eu até brinquei com vocês, eu falo que de vez em quando eu não consigo também. Isso é uma tradição. A carismática já é a questão do poder que uma personalidade tem de mobilizar as pessoas, tanto por suas características pessoais, né, ou por suas ideias. Usando propagandas, né, apresentações públicas, etc. Né? E aí, um dos maiores exemplos que a gente tem em relação a isso são líderes religiosos, os políticos, né, que estão nessa categoria. E aí, gente, por exemplo, a gente pode colocar aqui a dominação carismática em relação a Hitler, né? Como ele soube usar os mecanismos de propaganda e das apresentações públicas e mobilizar as pessoas a seguirem as suas ideias, tá? Isso é dominação. E a gente tem a dominação legal, que é o poder existente nas instituições, e isso é instituído por lei, tá, gente? Então, são as pessoas que têm hierarquicamente alguns benefícios em relação à sua autoridade que o cargo traz, e isso é instituído por lei, então ela tem uma dominação legal em relação às pessoas que não estão na mesma posição que ela. E aí, então, tem esse gráfico que faz a relação de como funciona. Eu tenho um indivíduo e aí a ação dele em sociedade, que pode ter uma motivação racional, pode ter uma motivação tradicional ou uma motivação afetiva. Dentro dessas três, eu tenho a ação humana, é aquilo que eu faço propriamente dito, é a minha conduta. Então, a gente entra no status e papel. Né? A gente sempre ouve falar sobre isso, né? Falar sobre status é ter a ideia de uma elevação, tá? Em qualquer sociedade que a gente for, vamos ver essa relação de valor sobre determinadas características que as pessoas têm, e isso eleva a posição dela em relação às demais, tá? E aí eu botei essa chargezinha para a gente ver que a distância entre as pessoas com status elevado e sem status é bem pequenininha, né? Mas a diferença vai bem além disso. Então, a gente tem o status legal e social. Né? O status legal é uma posição que vem caracterizada, então, através de direitos, pode ser
por reivindicações pessoais, através de obrigações, capacidades ou incapacidades, e esse status legal é reconhecido publicamente, juridicamente, e é importante para as posições e funções na sociedade, tá? Então, a diferença é que o status social já tem características da posição que não são determinadas por meios legais, tá? É o comportamento socialmente esperado e ou aprovado que a gente espera daquela pessoa que ocupe aquele status. Aí vamos entender como é que isso funciona, né? Dentro do status legal, eu tenho os direitos e as obrigações que a pessoa acaba recebendo por estar nessa posição. E aí compõe, então, um comportamento que se espera que é legalmente sancionado para estar nessa posição, tá? Dentro do status social, a gente já tem uma outra relação. Né? Em cima eu tenho a questão da lei legal, né? E embaixo eu já tenho uma questão que não tem relação jurídica, não implica direitos e deveres juridicamente determinados, que é tipicamente social mesmo. Então, eu ter um melhor amigo, isso é um status que essa pessoa tem de elevação em relação aos outros, mas isso é social, tá? Isso não tem relação jurídica. E aí eu tenho os critérios de determinação do status. Ao a gente dizer que alguém tem um status elevado, eu preciso determinar como ele surgiu, né? E a gente tem status, valores que são criteriosos, que têm critérios universais, e tem outros que não, que vai depender da sociedade a qual você, então, vai estar observando. Quando a gente falar, então, por exemplo, o critério de parentesco para um status social, aqui é entender que ele pode ser superior ou inferior, vai depender de qual é o seu parentesco. Então, por exemplo, um status que se alcança através do parentesco. Você nasceu nessa família e ponto. Né? Então, ser filho ou neto da rainha Elizabeth. Isso é o status que você tem através do parentesco. Né? Isso você não alcança, você não consegue. Você é filho ou você é neto da rainha Elizabeth. Riqueza. Independe da forma ou local, a riqueza é um status, é um critério universal para status. Então, quem tem mais acaba tendo uma posição mais elevada na sociedade. Porém, o critério de riqueza a gente pode perder. Um exemplo é o parentesco você não perde. Né? Você é filho do rei, você é neto da rainha, você é o futuro rei, você é um príncipe, ponto final. Né? Então, teoricamente, você não perde, né? E aí, então, a gente tem a questão do critério por ocupação, que aí está relacionado à função que você tem na sociedade e qual o prestígio que esse cargo, essa função que você tem, ocupa, né? Então, por exemplo, ser um juiz, né? Você tem uma ocupação que dentro dos critérios que a sociedade levanta de status, você acaba sendo elevado. A educação acaba também sendo um fator determinante. Né? As sociedades ainda relacionam que pessoas com menos estudo têm menos status que aquela pessoa que tem mais estudo. Isso não se refere à questão de alguns tipos de conhecimento, tá? Então, a gente fala que uma pessoa com doutorado, né, fulano é doutor, isso dá muito status à pessoa, né? É diferente de falar que a determinada pessoa não tem nem o segundo grau completo. Então, acaba que a sociedade olha com outros olhos. Quanto mais estudo, melhor. A gente tem o critério da religião, que aqui é uma relação em que é um fator determinante, só que aí vai depender da sociedade, né? Se eu tenho uma sociedade que tem diversas religiões, e aí então acaba que esses grupos religiosos vão se classificando entre eles mesmos, né? Quem é melhor, quem não é.
E aí você pode estar dentro de uma hierarquia dependendo dessa classificação, né? Qual é a religião mais bem vista, e aí você está num status mais elevado, qual é o segundo lugar, etc. e tal. Quando é uma sociedade que tem apenas uma religião, o seu status vai ser determinado a partir do momento em que você pertence a ela, então você já tem status, mas principalmente pela posição que você ocupa na hierarquia daquela religião. E nas sociedades onde a religião não é valorizada, pessoas que participam de alguma religião podem não ter prestígio nenhum ou até perder esse status por conta dessa sociedade não valorizar, seguir uma religião. E aí a gente tem fatores biológicos, né? Características biológicas que também determinam o status. Então, por exemplo, em algumas sociedades, a gente tem uma importância maior para as pessoas idosas do que para outras sociedades em que o idoso é deixado de lado. Isso são fatores biológicos. E aí a gente tem os tipos de status, né? O atribuído e adquirido, desses que a gente falou agora. O atribuído é aquele que independe da sua vontade. Não é por sua capacidade, não é por sua conquista, pode ser até contra a sua vontade. Que é, por exemplo, você ter nascido, né, príncipe. Você não quer dizer que você não tem capacidade de fazer outras coisas, tá, gente? Não é isso. E independe daquilo que você fizer a sua vida inteira, você já recebeu o status de príncipe, né? O adquirido é aquele que vem através das suas qualidades, das suas capacidades, das suas habilidades. Por mais que a gente tenha uma sociedade muito rígida nessa relação de status, o status adquirido é possível de conquistar, né, dentro de algumas sociedades, né? Por quê? Porque baseado nas suas habilidades, no seu conhecimento, naquilo que você vai se desenvolvendo, você pode ir, então, se elevando nessa linha de pensamento. E aí, gente, a gente tem a conceituação de papéis, quais são os nossos papéis na sociedade, né? Simon Newcomb foi quem conceituou o papel, e aí ele vai falar que é essa relação entre como a gente espera o comportamento, né, e como ele realmente se comporta e qual é o papel que essa pessoa tem em relação ao comportamento dela. E aí há uma relação do papel com o status, né? Então, por exemplo, se a gente considerar um determinado status e o autor bota, por exemplo, o status de pai, aí você vai verificar que esse status de pai pode ter 3 níveis em relação ao termo papel, tá? Não só o de pai, tá, gente? Porque nesse caso a gente está usando esse exemplo. A gente tem o comportamento esperado dos pais em determinada sociedade, a gente tem o comportamento adotado por determinado indivíduo, né, ao desempenhar o seu papel de pai, seja esse comportamento consciente ou inconsciente, e a gente tem o comportamento total desse mesmo indivíduo nos seus diversos relacionamentos como pai. Então, vamos lá. Como é que é isso? Então, é o papel dele, que tem 3 níveis. Eu espero que o pai tenha um determinado comportamento, né? Nós, como sociedade, esperamos determinado comportamento da pessoa quando ela se torna pai, mãe, né? Dos pais. E aí, então, eu posso ter comportamentos que são adotados. Eu tenho comportamento esperado, mas eu tenho comportamento adotado. Esse adotado pode ser botou o filho para adoção, não cuida bem dos filhos, bate, não alimenta direito, não transfere amor, etc. e tal. Isso é o comportamento adotado. E aí eu tenho um comportamento total dessa pessoa nos seus diversos relacionamentos com o pai, né? Então, dependendo do lugar, como ela se comporta como pai. Eu já tive vivências de adolescentes que diziam assim, né, em muitas coisas que eu já vi, a questão de ser um pai público ou uma mãe pública, mas dentro de casa ser outro, né? Então, aí eu tenho o comportamento adequado, a relação do comportamento esperado
e o adotado, né? O esperado é essa pessoa, então, age em grupo, né? Em público, eu tô lá, então eu tenho um comportamento como pai e mãe que é esperado. Porém, eu tenho um comportamento adotado em casa que é diferente desse esperado, e então isso se torna um comportamento total. E ainda há os níveis, tá? Na relação desse papel social que eu tenho nos diversos comportamentos que eu posso ter. Tá? Esses comportamentos, gente, são sujeitos a sanções, né? Então, o comportamento exigido é aquele que é o comportamento fundamental para que eu desempenhe determinado papel. E aí o exemplo que está aí. Vamos supor, eu quero entrar num clube de esporte. E aí, para eu me tornar sócio, eu tenho um papel. Para eu entrar nesse clube, é exigido a mim o pedido de ingresso, e ele precisa ser aprovado. Eu preciso pagar as taxas conforme a solicitação e obedecer aos regulamentos. Isso é o comportamento exigido. Ok, entrei, tive êxito, né, no meu comportamento, e aí, então, eu tenho um comportamento permitido, né? E aí é o comportamento para os quais o grupo ou a sociedade não estabelece normas fixas. E aí eu tenho um exemplo, né? Eu consegui entrar nessa sociedade de esportes, né, nesse clube de esportes, e aí eu posso escolher entre as diferentes modalidades esportivas, né? Então, isso é permitido, eu não tenho rigidez nessas normas, não são fixas, né? E aí, então, por mais que eu tenha o comportamento exigido para desempenhar o meu papel nesse clube, eu tenho aquele que é permitido, né? São diversas categorias aqui no clube, você escolhe aquele que mais convém a você participar. Aí eu tenho também o comportamento proibido, né? Que é aquele que não é aceito, né, nesse grupo, e há sanções em relação a ele. Então, por exemplo, quando é um comportamento exigido lá em cima, eles pedem que eu obedeça aos regulamentos, né? E aí eu posso, por exemplo, não obedecer aos regulamentos, né? Então, depredar as instalações, incentivar a desordem, não me vestir adequadamente, como é solicitado, por exemplo, nesse clube de esporte. E aí, então, esse papel que eu tenho, que é proibido, esse comportamento que eu tenho, que é proibido para o papel que eu desempenho nessa sociedade, nesse clube, então recebe sanções, né? Que é o quê? Eu posso receber multa, eu posso receber advertência, eu posso ser expulso do clube e nunca mais conseguir entrar novamente. E aí, então, para a gente fechar, eu tenho os tipos de papéis, né? Então, eu tenho que considerar como que a pessoa desempenha, como que se dá esse desempenho, né? Então, tem os papéis que o atribuído e o assumido. O atribuído tem a subdivisão, que é o automaticamente e o intencionalmente. Então, o atribuído é quando são conferidos externamente ao indivíduo, de acordo com o tipo de papel social. Esta atribuição pode efetuar-se de duas maneiras. Então, eu tenho automaticamente papel dentro das nossas famílias, que são independentes da decisão que eu tenho. Lembra que eu falei lá, eu escolho um curso para fazer. Eu não escolho a família que eu nasci. Eu tenho um papel atribuído automaticamente à minha posição de filho. E aí, se eu tenho irmão, como primo, etc e tal, percebe? Isso é automático, independe da minha decisão, tá? Então, de forma geral, tá, gente? Aí pode ser, mas eu não quero ter relacionamento com a minha família. Ok, mas você continua sendo parente, você continua sendo filho daquela pessoa, você continua sendo primo, e assim sucessivamente. Independe da sua decisão, mesmo que você decida ir embora, nunca mais ver ninguém, você continua sendo parente. E aí eu tenho o papel atribuído intencionalmente, que é, por exemplo, eu não posso ter filho, eu decido intencionalmente ter um filho na adoção, né? Então, isso é intencional. E aí eu venho na questão do assumido. O papel assumido é quando eu assumo voluntariamente por uma decisão pessoal, né? E aí eu posso
assumir um casamento. Eu decidi casar, então eu assumo esse papel. Eu posso seguir uma profissão, e eu tenho diversos conhecidos que, assim, não seguem a profissão que escolheram, né? Não seguem continuar com a profissão que fizeram, a graduação que fizeram. Por quê? É um status em que é um papel que eu assumo voluntariamente, através de uma decisão pessoal. Tipo, eu não quero mais fazer isso, tá? E assim, gente, a gente faz as nossas relações através de todos esses conceitos, mas a gente, claro, aqui eu falei de forma rápida, tentando fazer os conceitos para vocês de forma sucinta, só que isso aqui é bem mais profundo. Se vocês lerem lá no livro, tem muito mais profundidade os assuntos, mas eu trouxe de uma maneira bem mais sucinta para que a gente consiga abarcar todas essas informações, tá? E aí eu tirei essas informações de 2 livros que a gente tem, o que a gente está usando, principal, Sociologia Geral, e o outro que é Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade, ok? Aí a gente vai ficar por aqui. Beijo para vocês e até.